Irmãos, permaneçam em pé para a leitura de João, capítulo 6, versos 16 a 21. Não há o que temer, a presença de Cristo afasta temores. Evangelho de João, capítulo 6, verso 16, é o texto bíblico que lerei agora, e convido os irmãos a manterem a Bíblia aberta nesse texto da Palavra de Deus, para que os irmãos confiram aquilo que é dito com aquilo que está escrito. Diz assim: ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Uma grande multiplicação de alimentos fora realizada por Jesus. Muitos se espantaram, se maravilharam com aquilo que viram. Uma multidão comendo a partir da divisão de poucos pães e peixes. João 6,15 diz que Jesus conhecia o coração daqueles que testemunharam a realização desta maravilhosa multiplicação e, sabendo que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, diz o verso 15, Jesus retirou-se sozinho e foi para o monte orar. Meus irmãos, Jesus sabia que muitos não haviam compreendido a razão daquele sinal realizado. Muitos ainda não haviam compreendido quem Jesus é e a sua missão desempenhada nesse mundo. Depois de ter multiplicado pães e peixes, muitos concluíram: encontramos aqui o Rei perfeito, aquele que, num passe, segundo o que criam, de mágica, poderá conceder alimento farto para todos. E a luta pelo alimento era constante naqueles dias. Alguns relatos desses dias descritos por João apontam que um judeu comum sonhava em ter o que comer e o que vestir apenas. Eram privilegiados aqueles que tinham isso. Então pensaram: encontramos a solução política para o nosso povo. Esta é uma grande razão para que Jesus se retire para o monte. Muitos de nós lembramos de Jesus em oração, preparando-se para resistir ao tentador, como Mateus no capítulo 4 apresenta. Jesus foi tentado por Satanás enquanto teve fome. E Jesus resistiu à tentação da luta pelo poder. É o que Jesus faz aqui. Ele não quer ceder à tentação de trocar o seu reino eterno por um reino temporal, e por isso dá exemplo a todos nós quando se retira para orar e permite que os seus discípulos reflitam sobre tudo que aconteceu e experimentem aquilo que, segundo o que Jesus entendeu, e estava correto nisso, os seus discípulos ainda precisavam experimentar. Então Jesus envia os seus discípulos para Cafarnaum, fazendo-os entrar num barco, para que eles pudessem experimentar a adversidade relatada por João e pudessem então revisitar o ensino de Jesus e também crescer na fé. Irmãos, Jesus não nos permite enfrentar a provação
sem que com isso ele tenha propósitos santos. Eu e você somos tentados às vezes a perguntar ao Senhor: Senhor, por que temos que passar por tantas dificuldades? Senhor, por que nós, os teus filhos, enfrentamos perseguições e lutas? Por que nós lidamos com perdas? Porque nós também nos frustramos nesse mundo. O texto bíblico nos mostra, irmãos, que Jesus permite aos seus servos, isso não é novidade para nós, que enfrentem dias difíceis para que cresçam na fé. No texto correlato de Marcos, porque esse texto também é apresentado por Marcos e Mateus, nós vamos encontrar uma informação muito interessante. Marcos capítulo 6, no verso 52, diz o seguinte: não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Vejam que declaração de Marcos. Viram Jesus multiplicar pães e peixes, realizar aquilo que somente o próprio Deus poderia fazer, mas ainda mantinham o coração endurecido e não confiavam em Jesus o quanto deveriam. Jesus permitiu o enfrentamento da dificuldade sobre as águas, porque Jesus, em amor, percebeu que os discípulos ainda precisavam vencer os seus temores, a sua falta de fé, a ansiedade quanto ao futuro, o temor de homens. Esse texto está na palavra de Deus, a meu ver, para nos dizer que não devemos temer coisa alguma se temos Cristo. Mas quais são os seus temores? Você tem experimentado falta de tranquilidade? Ou você tem se sentido ameaçado pelas adversidades que te cercam? Neste mundo mau, irmãos, este mundo que está sob a influência do maligno, muitas vezes nos sentiremos em aperto e muitas vezes nos veremos cercados de temores. Temor de não conseguir vencer a adversidade e até de fraquejar na fé. Para algumas pessoas, o temor de que o filho tome decisões equivocadas na vida. O que nós, os pais, podemos fazer para controlar o futuro de um filho? Nós orientamos e oramos, mas em determinado momento os filhos, tornando-se adultos, tomam decisões e isso é um temor do coração de pais. Pessoas que temem dificuldades no relacionamento conjugal, pessoas que estão temendo o término de um casamento. Há pessoas temendo as notícias acerca da economia do país e pensando: será que os meus negócios se sustentarão no próximo ano? Há pessoas lidando com o temor da enfermidade. Há outras pessoas lidando com o temor da perda de alguém muito querido. Temores que nos cercam a todo instante. Eu e você precisamos olhar para o texto bíblico em busca de entendimento daquilo que Jesus ensinou naqueles dias e por meio de sua viva e eficaz palavra nos ensina hoje. Ele nos ensina que não devemos temer o mal se confiamos nele. Mas eu quero continuar te perguntando quais são os seus temores. Vejam no verso 19 de João capítulo 6, quando a palavra do Senhor diz que os discípulos, já tendo em direção a Cafarnaum entrado no mar, formava-se então um agito nas águas. Verso 19, eles já tinham navegado tanto que não era mais possível voltar. Os discípulos já estavam no período noturno. E nós sabemos, no período noturno, a visibilidade daqueles que navegam é reduzida. Muito especialmente naqueles dias em que não havia à disposição dos que navegavam os recursos que temos hoje, de localização, de iluminação. Por volta das 18, 19 horas, estavam agora tão distantes da margem
que a situação parecia complicada. Diz a palavra de Deus que os discípulos não estavam na companhia de Jesus. Eles viram Jesus depois de perceberem o agito das águas, o temporal, depois de terem se sentido sozinhos, na escuridão da noite, naquele barco frágil, estavam sem Jesus. E os especialistas, aqueles que estudam a geografia bíblica, dizem que no Mar da Galileia, onde os discípulos estavam navegando em direção a Cafarnaum, eram frequentes os temporais e eles eram repentinos. Aconteciam sem avisar. O verso 18 diz que começava a empolar-se e estava agitado por conta do vento forte que soprava. Observem em Mateus 14, no verso 24, Mateus também falando dessa ocasião, diz que o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Não havia como voltar e navegar em direção à margem mais próxima era um desafio. Havia ondas em direção contrária ao barco. Realmente, a mais ou menos 5 quilômetros de distância, era preciso encarar o temor das ondas e do vento e continuar navegando. Os discípulos, a essa altura, já estavam exaustos. Depois de um dia intenso na escaldante Palestina, agora na luta do mar e sem a presença de Jesus, estavam tomados de temores. Vejam o que nos diz Marcos, no capítulo 6, verso 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. O texto bíblico diz que Jesus os enxergou nesse momento em que estavam em dificuldade para remar. Jesus veio andando sobre o mar para socorrê-los, mas aqui há um outro elemento da cultura daqueles dias. Na cultura dos discípulos, havia muitas histórias sobre fantasmas noturnos. Há relatos, inclusive, irmãos, na historiografia do período, de que havia muitos temores de fantasmas, de espíritos. A palavra de Deus, inclusive, fala acerca dessa questão, respondendo a uma angústia daqueles que acreditavam que fantasmas poderiam intervir em sua vida. Então, tomados de temor, ao verem Jesus se aproximando, eles então que deveriam descansar, diz João 6,19, que ficaram possuídos de temor. Aquilo que parecia ruim ficou péssimo. O que já não era bom tornou-se muito pior. O barco frágil, a noite escura, as ondas sobre o barco, o vento agitando, todos em pânico, e faltava agora, como dizemos, a cereja do bolo, um fantasma. Meus irmãos, imaginem, um fantasma e não havia para onde correr. Correr para onde dentro daquele barquinho? De fato, os temores eram grandes. A palavra de Deus nos apresenta temores de homens que andaram com Jesus. Eles tinham visto Jesus multiplicar pães e peixes para alimentar uma multidão. Se essas pessoas que andaram com Jesus estavam possuídas de temor, penso que não é vergonhoso assumirmos que nós também tememos. Qual é o seu temor? O que está te afligindo agora? Você já buscou o Senhor Jesus? É preciso, no momento do temor, olhar firmemente para Jesus, porque a presença de Jesus afasta temores. Pastor Isaltino Gomes, saudoso pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, ao comentar esse texto, disse aquilo que eu registrei quando estava revisando esse sermão. Pastor Isaltino disse assim:
Deus permite determinadas situações em nossa vida para crescermos, para termos experiência com Ele, melhorarmos nossa compreensão de vida e também uma maior compreensão dele. Com certeza o pastor Isaltino, ao escrever isso, escreveu porque também conhecia a saga de Jó. Em Jó 42:5, depois que Jó, vencendo muitos dos seus temores e percebendo o socorro do Senhor sobre a sua vida, ele ora dizendo ao Senhor: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, eu conheci a história de um irmão precioso, um crente em Jesus, proprietário de uma indústria na Zona Franca de Manaus, trabalhador, criado no Evangelho, que num dia, deixando a sua indústria, seguindo para Manaus, ao reduzir a velocidade para passar por um quebra-molas, foi alvo de uma colisão no fundo do seu carro. Um carro bateu. Ele então parou o veículo e ele disse que o desejo dele era descer e dizer àquelas pessoas: fiquem tranquilos, não se preocupem, o carro tem seguro, vocês não me devem nada. Mas quando ele desceu do veículo, ele foi assaltado e um dos assaltantes disparou um tiro no olho dele. Ele perdeu o olho. E ele foi internado e, estando entre a vida e a morte, ele entendeu que a vida dele não teria sentido se não tivesse como maior propósito glorificar a Deus. Eu ouvi o testemunho desse irmão precioso, dizendo: meus irmãos, quando eu percebi que eu era um crente, mas um crente que dedicava apenas uma pequena parte da vida ao Senhor, e percebi que a minha vida poderia ter acabado naquele momento. E qual sentido há numa vida que não tem como perspectiva a eternidade, que não é dedicada inteiramente ao Senhor, que não está nas mãos de Deus? Eu trabalhava muito e me esforçava muito e ganhava muito dinheiro e só. Esse homem, irmãos, decidiu colocar os seus bens à disposição da obra de Deus. Ele tem sido responsável por construir muitos templos e por conceder muitas bolsas de estudos a muitos seminaristas Brasil afora e tem apoiado muitos projetos missionários. Aquilo que esse irmão disse foi: eu não estava pronto para entender que aquela desgraça era a graça de Deus na minha vida. Aquela experiência difícil, traumática, triste, dolorosa, salvou a minha vida. Porque eu passei a compreender que a minha vida não está em minhas mãos, está nas mãos de Deus. Então eu deveria viver realmente para a glória de Deus. Entendam, irmãos, que esta igreja não está dizendo a você: ore para que uma desgraça alcance a sua família hoje. Não é isso que estamos dizendo. Mas nós estamos dizendo que Deus soberanamente permite que certas dificuldades aconteçam, porque Ele nos ama. Ou você acha que o pai não calcula que o filho pode cair ao aprender a andar de bicicleta? Eu fiz questão de ensinar meus filhos a andar de bicicleta. E por vezes caíam, mas hoje eles sabem pedalar. Hoje eles sabem dominar a bicicleta. Irmãos, eu não estou dizendo que os crentes devem olhar de modo superficial os problemas desta vida. Pelo contrário, eu estou dizendo que quando os problemas nos alcançam, nós precisamos cultivar um olhar espiritual. Deus que está vivo, se importa comigo, que me ama, que tudo faz para a sua glória, quer fazer o que com tudo isso? Onde está Deus no momento da adversidade, da perda, da aflição, da perseguição, da luta, da tristeza? Onde está Deus? Pergunte-se isso, meu irmão. A presença de Jesus afastará temores do seu coração. Olhe para João 6, no verso 20, quando Jesus, vendo os discípulos possuídos, dominados, tomados de medo, o Senhor Jesus Cristo diz: sou eu, não temais. Eu sou o nosso Deus dizendo: não temam,
Por que vocês temeriam? Sou eu quem estou aqui. A presença de Jesus afasta temores. Só deve viver temeroso, em pânico nesse mundo, quem ainda não confessou Jesus como seu Salvador. Prezado ouvinte, se você ainda, pela fé, não entregou a sua vida a Jesus, eu sinto dizer que você realmente vive à mercê dos temores dessa vida. Mas alguém que humildemente já se curvou a Jesus Cristo, confiando o seu viver nas mãos do Senhor, não deve viver dominado por temores, porque a presença de Jesus afasta temores. Sou eu, não temais. Eu já disse a esta igreja em uma outra ocasião que o doutor William Taylor, teólogo e missionário batista, estudou, irmãos, os mandamentos de Jesus no Novo Testamento para os seus discípulos, para nós. 489 mandamentos. Você desconfia qual é o mais frequente no Novo Testamento? Por 489 vezes Jesus nos ordenou fazer alguma coisa. Amar o próximo, pregar o evangelho a toda criatura, cuidar da causa dos órfãos e dos oprimidos. Mas, segundo o doutor William Taylor, o mandamento que aparece em maior número de vezes do Novo Testamento é: não temais. Não temais. É o que Jesus nos tem dito constantemente, porque Jesus, com a sua presença, afasta temores. Irmãos, Jesus é melhor do que milagres, porque milagres só acontecem pela presença bendita de Jesus em nosso viver. Jesus é superior à doutrina. A doutrina que abraçamos só enche o coração, só faz sentido porque é a doutrina daquele que não falha, que é Jesus. Jesus é superior à tradição. Se a sua tradição te conduz a amar Jesus mais e mais, ela é boa. Se não, ela não tem grande valor. A presença de Jesus é real em seu viver? Sejam quais forem os temores que você enfrenta hoje, saiba que a confiança em Jesus fará com que você afaste os temores que querem te paralisar, que querem te deprimir, que querem te fazer voltar do compromisso com Deus, que querem te fazer negar a fé. Quais são os seus temores, meu irmão? Saiba que o poder de Jesus suplanta os temores. O grande erro do ser humano está em confiar em si mesmo. Confiar em Jesus, aquele que tem todo o poder, é a solução para vencermos os nossos temores. No verso 20, Jesus diz: sou eu quem estou aqui. Então eles, de bom grado, diz o verso 21, receberam Jesus do seu barquinho. E a continuidade do verso 21 é extraordinária. E logo o barco chegou ao seu destino. Parecia tão distante a margem. Parecia que o barco não resistiria ao vento e à tempestade. Parecia que os discípulos estavam perecendo. Logo, rapidamente, o barco chegou ao seu destino, porque o poder de Jesus suplanta temores. Irmãos, Jesus tem poder sobre todas as coisas. Tem poder sobre o mar, porque ele criou o mar e os animais que habitam o mar, e a flora marítima foi criada por ele. Jesus tem poder sobre o tempo. Ele é o Senhor do tempo. Ele tem o tempo em suas mãos, o futuro. Como cantamos aqui nessa noite, o futuro pertence ao Senhor. Porque Jesus vive, nós podemos crer no amanhã. Jesus tem poder sobre a distância. Em Mateus 14, 23, é dito que, despedidas as multidões, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus é bastante. Sozinho estava, preparando-se para a intervenção no momento do temor dos seus apóstolos que estavam no mar da Galileia. Jesus, como sabemos, é onipresente. Em um momento ele está no monte, no outro momento ele está no barco no mar. Jesus é onipotente. Ele multiplica pães e peixes num instante, pouco tempo depois acalma o mar
e o vento. Jesus é onisciente, Ele sabe de todas as nossas aflições. Ele conhece o coração de todos os crentes, assim como Davi em oração disse, clamou este pobre e o Senhor o atendeu. Todos os crentes podem dizer, eu também clamei, o Senhor me atendeu. O Senhor ouve todos os crentes o tempo todo em todas as suas necessidades. Em Mateus 18, no verso 20, é dito que onde estão 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele está no meio destes. Em qualquer lugar, simultaneamente. Onde há pessoas reunidas em nome de Jesus, a presença dele é garantida. Jesus é o Salvador que toda a humanidade necessita. Então, em meio aos seus temores, se você tem confiado no poder de Jesus, você não tem o que temer. Lembro-me do apóstolo João, em 1 de João 2,2, dizendo que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. João dizendo aos seus irmãos, crentes primitivos. Mas João diz mais, Jesus não é a oferta, não é o pagamento, apenas pelos nossos pecados, mas também pelos do mundo inteiro, em todo o mundo. Vidas que recorrem ao Senhor Jesus e clamam pela intervenção dele, encontrarão nele um Salvador amoroso e atento. A morte de Jesus no Calvário é a morte daquele que, sendo aceito por Deus Pai como sacrifício perfeito e agradável, pode perdoar todos, em todas as épocas, que se achegam a ele pela fé. Vejam o que nos diz Hebreus 13, versos 5 e 6. Que maravilhosa promessa encontramos nesse texto da palavra de Deus. Hebreus 13, verso 5. A partir da segunda parte, ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Meus irmãos, se Jesus habita o seu viver, você que me ouve, quando estiver cercado de temores nessa vida, não perderá a paz, não perderá a sua segurança. Mas se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, e se você ainda não foi capaz de enxergar o mérito de Jesus que se entregou em favor da sua vida na cruz, se você ainda não foi capaz de crer que o sangue puro de Jesus, o sangue imaculado de Jesus, é poderoso para te lavar de todo pecado, se você não foi perdoado por Ele, não recebeu o Espírito dEle, se você não está nas mãos de Jesus, então você realmente tem motivos para se preocupar, porque este mundo é mau, porque a carne é fraca, porque Satanás tenta nos abater, porque o seu coração é enganoso. Volte-se para Jesus. Se Ele dirige o seu viver, não há o que temer. Na hora da mais terrível aflição, ao buscá-lo em oração, você o ouvirá repetindo o que diz João 6, verso 20, que lemos agora há pouco. O Senhor Jesus Cristo dizendo, sou eu aquele que te ama, sou eu aquele que te ouve em oração, sou eu aquele que te socorre. Não há o que temer, não temais. Deus te ajude, meu irmão, a olhar para o novo ano com essa convicção. Talvez você esteja olhando de modo muito pessimista o novo ano. Olhe para Jesus. Talvez você esteja em pânico com as contas que chegarão. Confie no Senhor Jesus. Não olhe para o futuro como o incrédulo faz, pensando naquilo que pode fazer para que as coisas se resolvam. Olhe para o futuro como um crente, confiando a sua vida, a sua família, a sua história, as suas lutas, os seus planos nas mãos de Jesus. Assim, não há o que temer. Que chegue o novo ano. Novo ano, velho ano, pequenos detalhes.
Nós estamos nas mãos do Senhor Jesus. E porque estamos nas mãos de Jesus, não temos o que temer. Nenhuma tempestade desse mundo. E nenhum barquinho frágil sobre o qual as ondas e os ventos crescem. Não há o que temer. Porque Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Que Ele, pois, nos abençoe.